Durante a noite, por dentro da fazenda Brian, Tori e Kyle Brian estão namorando. Nesta cena do filme, é observado que os dois já tentaram ter filhos, mas não tiveram sucesso. Tori e Brian escutam um barulho estranho e o seu marido lhe fala que não consegue escutar. Porém, um fortíssimo estrondo acontece. O casal avista pela janela uma fortíssima luz vermelha. Aquela luz se trata de uma nave alienígena que caiu no lado de fora da casa onde eles estavam. Um bebê do sexo masculino estava dentro daquela nave e o casal Brian acredita que aquele bebê foi um enviado dos céus para atender às orações que eles tanto faziam, orações que pediam um filho. Esse bebê recebe o nome de Brandon Brian. Brandon Brian passa a ser carinhosamente cuidado pelo casal de fazendeiros e também podemos saber que Brandon tem um rápido raciocínio e adquire conhecimento mais rápido do que os demais alunos de sua classe, chamando a atenção de sua professora, de sua classe e também de uma garota que ele demonstra um interesse. Essa garota nem imagina que esse Brandon estava prestes a desgraçar com a sua vida. Durante uma noite, Tori e Brian observa se seu filho adotivo, o Brandon, está dormindo. Observando que o garoto estava descansando de fato, Tori vai para o seu quarto e começa a fazer pinturas. E é a partir daí que a nave alienígena, que ficou escondida em outra parte da fazenda, se comunica com Brandon durante o sono do moleque. Brandon assustadoramente atende ao pedido da nave, abrindo os olhos, dos quais estavam completamente vermelhos. Abre a janela do seu quarto e se joga para o lado de fora da casa. Tori e Brian ouve um barulho estranho e começa a verificar do que se tratava, e a mesma constata que o barulho vem do outro lado da sua casa. Quando Tori entra neste outro local, começa a chamar pelo Brandon. Brandon não ouve sua mãe falar. Tori se aproxima cada vez mais e chama pelo Brandon mais uma vez, e assim acontece o segundo jumpscare da trama, já que Brandon apresenta um comportamento estranho ao despertar e atender ao chamado de sua mãe. E Brandon alerta para sua mãe que ele estava ouvindo vozes em sua cabeça. No dia seguinte, depois de uma boa conversa, Kyle, que é o pai adotivo de Brandon, manda Brandon amparar a grama enquanto ele iria fazer compras. Enquanto o Brandon está sozinho, a máquina começa a apresentar defeitos. Brandon se irrita, tenta reparar a máquina e acidentalmente acaba arremessando a máquina para bem longe do seu alcance. Ao aproximar-se da máquina, Brandon começa a ouvir as mesmas vozes que saíam da nave que estava armazenada no celeiro da fazenda. Brandon coloca sua mão sobre a hélice do amparador de grama e fica admirado pelo fato dele não sofrer nenhum dano com isso. Essa foi a primeira vez que Brandon descobriu que tinha superpoderes. Brandon faz aniversário de 12 anos e durante a festa recebe um presente. Como o seu pai discorda desse presente, Brandon começa a questioná-lo, exigindo que o seu pai lhe entregue o presente, gritando muito alto e fazendo a energia falhar. Essa foi a segunda vez que o Brandon descobriu que tinha superpoderes. No dia seguinte, mais uma vez, o Brandon demonstra que tem superpoderes. Dessa vez é na presença do seu pai adotivo. Como acontece? Acontece que o casal Brian quer fazer um acampamento. A Tori avisa para o Brandon que ele deverá usar o casaco. Brandon não demonstra que estava dando atenção ao que Tori fala, mas o seu pai se incomoda e, por estranhar uma atividade peculiar com relação ao Brandon mastigar o garfo, o mesmo se depara com uma situação um pouco bizarra. Neste momento, Brandon demonstra estar fora de si, mas se recupera imediatamente. Tori verifica o quarto do Brandon e encontra fotos de mulheres seminuas que estavam debaixo da cama do Brandon. Quando Tori começa a observar as revistas atentamente, encontra fotografias bizarras e questiona ao seu marido o que aquilo poderia representar.
Durante o acampamento, Kyle Bryan ensina a Brandon sobre adolescência e masturbação, e também fala sutilmente sobre mulheres, é claro. Durante a noite, o Brandon aproveita o momento em que seus pais estão dormindo e se retira do acampamento para visitar aquela menina que ele tanto gosta. Lembra quando eu falei que a garota mal sabia que sua vida estava para piorar por causa do Brandon? Pois é. Enquanto a garota dorme, Brandon liga uma música que a faz acordar. A garota até se levanta da cama para poder desligar o som, mas o som é ligado novamente. A garota se depara com Brandon observando dentro do seu quarto e grita pela sua mãe. Quando a mãe da garota aparece, o Brandon já não está mais presente naquele lugar. A garota alerta para a mãe que havia visto o Brandon. Com isso, a mãe da garota passa a desconfiar do Brandon. Durante esse momento, Tori e Kyle Bryan começam a sentir falta do Brandon e a procurá-lo, mas acabam o encontrando depois. Brandon arruma a desculpa de que estava com vontade de urinar. No dia seguinte, Tori Bryan conversa com sua irmã sobre a conduta do Brandon. Sua irmã, que é psicóloga, responde para Tori que tudo aquilo que a Tori relatou é algo normal na vida de adolescentes. Tori, feliz da vida, vai falar com Brandon e encontra o Brandon fazendo desenhos estranhos. Brandon coloca tudo em sua bolsa imediatamente como se estivesse escondendo alguma coisa. O dia vai embora e nos é mostrado que enquanto Kyle tenta armazenar um rifle, as galinhas fazem diversos barulhos e o Kyle vai verificar o que aqueles barulhos se tratam. Kyle se depara com Brandon encarando as galinhas. Kyle começa a falar com Brandon, mas não tem nenhuma resposta dele. Mas há um momento em que o Brandon se vira e fala para o seu pai que está tudo bem. Kyle manda o Brandon entrar em casa ao mesmo tempo em que fica observando as galinhas estarem desesperadas com a presença do Brandon. Horas depois, Kyle Bryan acorda na madrugada para verificar o motivo das galinhas estarem desesperadas novamente. Quando Kyle se aproxima do celeiro onde as galinhas estavam, o mesmo encontra as galinhas mortas. Kyle acorda Tori alegando para ela que o Brandon havia feito alguma coisa com as galinhas, mas Tori ignora a acusação de Kyle, inocentando o Brandon de ter feito alguma atividade que causasse a morte das galinhas do Kyle. Outra cena mostra o Brandon no meio de sua turma no colégio. O professor pede aos alunos que eles participem de uma brincadeira. A mesma garota que o Brandon gosta está ali observando ele com aquela cara de que está assustada com ele. Quando é a vez do Brandon, está sendo o instrumento da brincadeira, a crush de Brandon o deixa cair no chão. O professor manda para a garota ajudar o Brandon a sair do chão, exigindo que ela o ajude a levantar. A garota estende sua mão para levantar Brandon. Brandon, chateado com a postura dela, acaba por esmagar as mãos dessa mesma menina que ele tanto gosta. Pronto. Brandon vai para a diretoria e é nessa parte em que a mãe da menina que o Brandon tá afim começa a falar coisas bem desagradáveis sobre ele. Um detalhe bem importante. Naquela sala é discutido que o Brandon será acompanhado pela psicóloga que é a irmã da Tori Bryan. Em outras palavras, o Brandon será acompanhado pela tia dele. Naquela mesma sala, Tori Bryan fica triste ao observar o Brandon ao mesmo tempo em que ela ouve uma forte reclamação sobre ele. Mas naquele momento o Brandon estava ouvindo toda a discussão e ouvindo cada frase chocante que a mãe do crush dele estava falando. Nesta parte, meus amigos, há uma forte troca de olhares entre o Brandon e aquela mulher que é mãe da garota que o Brandon está afim.
Depois dessa troca de olhares, Kyle conversa com Tori, falando para ela que o Brandon não era um garoto comum, pois o Brandon nunca havia sangrado. Durante essa conversa entre os dois, Brandon sai de sua cama e vai em direção ao celeiro onde a nave está escondida. E é ali que a Tori se depara com uma situação bizarra que mostra a dinâmica entre o Brandon e a nave. Brandon toma uma queda e se fere com um material proveniente da nave. Brandon estranha um ferimento em sua mão e sua mãe passa a cuidá-lo. E nestes momentos que a Tori aproveita para falar a Brandon sobre a sua origem, sobre como ele foi parar naquela fazenda, o Brandon começa a ouvir sua mãe e fica atônito e também estarrecido pelo motivo de descobrir que a Tori e o Kyle não serem os seus verdadeiros pais. Com isso, o garoto começa a quebrar tudo na casa. Quebra vidro, quebra retrato, quebra tudo. E ainda sai daquela casa falando o idioma alienígena. Nesta parte, o Brandon descobre mais uma atividade sobrenatural que ele domina, a visão de calor. Meus amigos, ser o amor platônico de um psicopata é a coisa mais abjeta na vida de uma mulher, dirá de uma adolescente. Aquela garota que o Brandon quer paquerar está no quarto dela, utilizando a internet tranquilamente. E a energia começa a falhar, e aí a diversão da garota começa a ruir. E para a surpresa dela, o Brandon se manifesta e manda ela não gritar, dizendo para ela que tinha trazido flores para ela. A garota, com muito medo, começa a questionar o Brandon, mostrando para o Brandon que ele não era muito bem-vindo ali. Brandon avisa para ela não ter medo e conta para ela que ele é especial. A garota avisa para o Brandon que a mãe dele havia avisado para ela não falar com ele. Daí o Brandon fala que ele vai dar um jeito nesta história. A garota fecha os olhos de medo. Quando ela volta a abrir os olhos, o Brandon não está mais naquele ambiente. Ela nem sabia que estava prestes a se tornar órfã. A mãe desta mesma garota é a última funcionária a terminar o seu trabalho na lanchonete onde ela trabalha. Quando esta moça começa a operacionar a finalização do trabalho que ela prestava, falta de energia, barulhos e sinais estranhos começaram a se destacar naquele momento. Esta mulher tem os olhos feridos devido à explosão da iluminação do ambiente e, de novo, atividades estranhas começaram a ocorrer naquela lanchonete. Lembrando que ela está sozinha por ali, a moça, assustada, entra num local do qual ela achava que estava segura. Era pura ilusão. O Brandon começa a abrir aquela porta de aço com sua visão de calor e arremessa a porta para longe. A mãe da garota tenta enxergar o que está acontecendo, mas é morta. No dia seguinte, a Tori e o Kyle estão estranhando o fato do Brandon ainda não acordar. Brandon aparece para eles e fala que tudo está tranquilo com relação à conversa e à balbúrdia que aconteceu depois dele saber que não era o filho do casal. Simultaneamente, uma equipe de policiais que investigam os acontecimentos dentro da lanchonete onde a primeira vítima do Brandon trabalhava. O xerife fica perplexo com tantas coisas fora do comum ao mesmo tempo que encontra um símbolo que foi desenhado num vidro daquela lanchonete. Enquanto isso, a tia de Brandon, que também é psicóloga, tem uma breve conversa com ele. Nos momentos dessa conversa, o Brandon começa a falar coisas fora do comum, demonstrando certa psicopatia.
A tia do Brandon começa a se assustar com as frases que o Brandon fala e avisa para ele que ela terá que conversar com a escola dele e principalmente com a mãe dele no que se trata das atitudes dele. Mas o que deixa o garoto furioso é o fato da tia dele ter uma conversa com o xerife e ser sincera com o xerife. O garoto já começa a mostrar que tem intenções terríveis para com sua tia. O esposo da tia do Brandon está no bar e conversando com Kyle, que é o pai do Brandon, relata o estranho ocorrido na lanchonete. Kyle, o pai do Brandon, já sabe que o seu filho levará a fama pela morte da moça que trabalhava na lanchonete. Esse mesmo rapaz que relata o ocorrido na lanchonete pretende ir para casa, recusando ajudas, já que ele estava bêbado. Ele consegue convencer os colegas de que está bem e se retira do bar, a fim de retornar para casa. Tori, mãe do Brandon, começa a perceber que seu filho não está em casa, ao mesmo tempo em que a irmã da Tori, que é a tia do Brandon, está no conforto de sua própria casa. Ou seja, o Brandon está na casa da irmã da Tori, que é aquela psicóloga que teve uma conversa com ele. Essa psicóloga está bebendo e arrumando as bagunças de sua casa. A psicóloga percebe problemas na energia de sua casa e também percebe problemas no sistema de segurança do seu quintal. Alguém começa a bater na porta dela. Quando ela abre, é o Brandon. A psicóloga e tia do Brandon tem uma conversa com ele e recebe respostas duvidosas. Após mandar o Brandon ir para casa, a psicóloga volta a perceber novos problemas de energia em seu quintal. Dessa vez, o Brandon estava dentro da casa dela, mas sem saber de nada quanto a isso, a psicóloga vai dormir depois de mandar mensagens em seu celular. O marido da psicóloga chega em casa e se prepara para dormir e ouve um grande estrondo no seu próprio armário. Quando ele abre este armário, lá está o Brandon. Meus amigos, os dois começam a discutir e o marido da psicóloga avisa para o Brandon que vai contar para os pais dele. E isso é o que causa revolta no garoto. O garoto acaba arremessando o rapaz para longe. O rapaz se levanta amedrontado e entra no carro com o objetivo de ir para a casa da Tori e Kyle. No meio da estrada, o carro é atacado pelo próprio Brandon e o veículo começa a parar de funcionar. Depois de muitos palavrões, nervosismos, medo, tensão, o sujeito avista o Brandon na frente do seu carro e entra num repleto desespero. Brandon carrega o carro ao mesmo tempo em que arremessa esse carro em direção ao solo, quebrando a mandíbula do rapaz. Sem poder se mover corretamente, este rapaz tenta equilibrar a mandíbula da sua face, enquanto observa o Brandon se aproximar dele, colocar o dedo em seus ferimentos. O rapaz morre e o Brandon começa a desenhar o símbolo esquisito no asfalto. Tori e Kyle entram em contato com conhecidos avisando que o Brandon está desaparecido. No meio do desespero por causa do desaparecimento do garoto, o moleque aparece em casa, dá uma resposta vagabunda para explicar o motivo de ter chegado em casa tão tarde e avisa que vai se aprontar para descansar e não deixa nem a Tori e nem o Kyle segurarem sua camisa. A Tori e Kyle começam a ter uma conversa desesperada, planejando o que fazer uma vez que o Brandon não é o filho deles e como eles poderiam explicar isso para outras pessoas sem serem vistos como malucos. Ao mesmo tempo, o Kyle se culpa por não ter tomado as providências assim quando a nave caiu na fazenda deles.
Ainda naquela noite, Caio tem um pesadelo. Nas imagens deste pesadelo, sua esposa está feliz por ter encontrado um bebê, ao mesmo tempo em que ela sangra muito. E o bebê o ataca. Caio é acordado por causa do barulho do telefone. Quando Tori atende o telefone, recebe a mensagem de que seu cunhado havia morrido. Ao chegar no local onde o corpo estava sendo examinado, a irmã da Tori avisa para ela que o Brandon havia passado na casa dela. O casal começa a estranhar cada vez mais as atitudes do Brandon. No dia seguinte, pela manhã, a Tori e o Caio se aproximam do Brandon para avisá-lo que o tio dele morreu. O Brandon demonstra indiferença. Trata esta situação como se nada tivesse acontecido. Caio começa a questioná-lo pelo fato de que no dia anterior o garoto havia passado na casa da psicóloga. O garoto ignora os questionamentos e o Caio o segura pelo braço. O Brandon arremessa o Caio em direção à parede, chamando a atenção da Tori. Quando Brandon se retira do local a fim de tomar banho, Caio começa a averiguar o quarto do garoto para saber onde estava a camisa que o Brandon não deixava seus pais tocarem. Brandon havia guardado a camisa num local complicado de ser encontrado. Caio se aproxima da Tori e conta para ela que a mancha de sangue que havia na camisa era do rapaz que havia morrido no suposto acidente de carro. Claro que a Tori duvida das palavras e das acusações do Caio, alegando que ele estaria exagerando. Caio suplica para Tori confiar nas palavras dele, e Tori recusa em fazer isso. Isso sem contar que ela ficou brava por ele falar que o garoto poderia machucar mais pessoas. O xerife que investiga a morte bizarra da garçonete e que também investiga a morte do marido da psicóloga, observa que no local das mortes teve a presença de um mesmo símbolo. Tori, desanimada, ouve de Caio que ele irá viajar com Brandon numa forma de pedir desculpas. Ao ouvir isso, Tori fica emocionada e no dia seguinte diz frases de carinho para o Brandon, enquanto ele se arruma para viajar com o Caio. Enquanto o Brandon e o Caio estão na floresta para caçar, a Tori recebe a visita do xerife em sua casa. O xerife mostra para ela uma foto da qual um símbolo está presente no asfalto, onde o marido da psicóloga havia morrido. Brava com a insinuação do xerife, Tori o manda se retirar e começa a vasculhar o quarto do Brandon e descobre que o Brandon havia desenhado vários símbolos em diversas páginas do seu caderno. E observe que o Brandon também havia desenhado as mortes que ele causou. Por fim, Brandon também desenhou as intenções que ele tem para a humanidade. Enquanto a Tori fica desesperada, Caio aproveita a oportunidade para dar um tiro na cabeça do Brandon, mas de nada acontece. Aterrorizado, Caio tenta carregar o rifle e quando vai apontar para o Brandon, acaba por não o encontrar. Correndo para o desespero, em meio àquela floresta vazia, Caio é derrubado e morto pelo Brandon. Tori entra em contato com o Caio, avisando que ele estava certo e que o Brandon havia assassinado as pessoas que morreram misteriosamente. Mas quem estava do outro lado da linha era o Brandon. Tori questiona o Brandon sobre onde o Caio estava. O garoto responde de maneira fria e a Tori entra em desespero e é avisada pelo Brandon de que ele estava exatamente naquela fazenda. A casa começa a ser sacudida pelo Brandon enquanto Tori chama a emergência e sua ligação é interrompida.
Todavia, o xerife local é notificado que havia uma chamada de emergência vinda diretamente da fazenda da Tori. A questão é que quando o xerife chega lá na casa da Tori e começa a chamar por ela, Tori até que corre desesperadamente em direção ao xerife e a policial que estava acompanhando o xerife, mas o Brandon volta a fazer estragos pela casa. O xerife e a policial percebem que há algo de estranho. Quando a Tori finalmente consegue avistar as duas autoridades, ela se depara com uma trágica morte do xerife e entra em desespero. A policial avisa para a Tori se proteger em sua residência. Enquanto está vasculhando a casa da Tori, a policial até consegue encontrar o Brandon, mas também é morta de maneira bizarra e sanguinária. Enquanto Tori continua escondida debaixo de uma cama, o Brandon começa a vasculhar a casa procurando por ela. Tori consegue sair de casa pela janela e, ao cair do chão, percebe que sua mão estava ferida e logo se lembrou que a nave alienígena que estava dentro de uma parte da fazenda era capaz de ferir o Brandon. Tori corre rapidamente para a região onde a nave estava localizada e a mesma consegue arrancar um pedaço pontiagudo da nave para que ela possa matar o Brandon. Detalhe: no momento em que Tori tem contato com a nave, ela encontra o corpo daquela senhora que era a mãe do crush do Brandon. Meus amigos, o Brandon arregaçou com a carcaça daquela moça. Ao procurar pelo Brandon, a Tori acaba por encontrá-lo. Ela fala palavras confortantes para ele para poder amenizar a grave situação. Quando a Tori tem a chance de matá-lo, essa chance é frustrada porque o Brandon percebeu o plano da Tori. Com isso, o Brandon puxa a Tori e sobrevoa com ela. Após alcançar uma determinada altura, o Brandon solta sua mãe adotiva para que ela morra numa queda imensa. Ao mesmo tempo que observa sua mãe cair, um avião se aproxima do garoto. Na manhã seguinte, um repórter narra um acontecimento da queda de um avião que devastou a fazenda. Na versão do repórter, é dito que 268 passageiros morreram naquele acidente de avião e que os pais de um garoto não haviam sobrevivido, além de informar que os investigadores não fazem ideia do que causou aquele acidente. Somente uma pessoa estava com vida após o acidente, que no caso é o garoto que nós imaginamos.